Muito boa tarde, Bela Manaus. Estamos ao vivo do podcast Virando o Jogo, comigo, Marcelo Salum, episódio 143, aqui na melhor e maior plataforma de notícias da região norte, Amazonas Atual, ao vivo com você. E hoje nós vamos falar de um assunto, gente, super interessante, relevante nos dias atuais, que muitas vezes a gente olhava isso no passado, falava com preconceito, mas o que é isso, descarte, como é que vai ser? Mas hoje é um tema preponderante e importante nos dias atuais. Nós vamos falar aqui, lixo eletrônico, o resíduo que gera o futuro. Meu convidado, ele tem larga experiência, fiquei muito feliz de reencontrá-lo. Vale salientar que a gente está com o estúdio cheio aqui hoje, né? Hoje tem aqui o meu convidado, daqui a pouco eu falo para vocês quem é, tem aqui a esposa do convidado e tem a assessor de imprensa do convidado. Então, assim, hoje o estúdio está cheio. Fora isso, tem o Murilo lá do outro lado, tem essa turma toda para prestigiar a gente, junto com você que está do outro lado aqui no Amazonas Atual. E tudo isso no oferecimento do IBVV, na tela com você. Há 25 anos, nós do IBVV criamos um caminho para construir pontes entre objetivos e resultados. O nosso ecossistema de negócios possui algumas soluções, dentre elas, estratégia de negócios, mentoria empresarial, gestão comercial, gestão de pessoas, Omnichannel Integration, SGI ISO, treinamento e desenvolvimento, sistema FrontSys e recrutamento e seleção de pessoal. Gestão e estratégia, tudo isso com o IBVV, tudo isso conosco, a gente vem construindo isso ao longo de 25 anos no IBVV. Voltando ao nosso tema principal, meu convidado é Alessandro Dinelli. Alessandro construiu sua trajetória criando sistemas replicáveis para transformar negócios e comunidades. Aos 14 anos, começou a trabalhar na empresa de contabilidade da sua mãe. E ao perceber que o negócio estava perdendo espaço por falta de tecnologia, desenvolveu e implementou um sistema de digitalização e integração que modernizou as operações. A partir dessa experiência, fundou sua própria empresa para atualizar tecnologicamente outros negócios. Ao longo de sua carreira, também se destacou por profissionalizar trabalhadores e criar novas oportunidades. Dinelli, sua atuação sempre foi guiada por impacto social, influenciada por sua vivência em Manaus, sua ligação com comunidades amazônicas e pelos valores herdados de sua mãe. Uma mulher de origem humilde, que superou desafios, valorizou a educação e transmitiu a Alessandro princípios de trabalho duro, resiliência e compromisso com a criação de novas oportunidades para outras pessoas. Alessandro, muito boa tarde, tudo bem? Bom, tudo bem, Marcelo? É um prazer estar aqui com você, compartilhar, né? Parabéns pelo podcast, por falar de empreendedorismo, não só de Manaus, do Amazonas, mas para a Amazônia e para o Brasil. E para a gente, eu estou muito feliz de poder compartilhar essa nossa jornada de empreendedor social, empreendedor e a transformação que a gente vem fazendo das vidas das pessoas em toda a Amazônia. Eu acho o projeto de vocês muito legal, né? Quero assim, já abrir um parênteses, eu acho muito legal, conheço, já vi, já fui uma das pessoas que já descartei corretamente objetos. Eu penso que esse é o caminho, que não é o futuro, mas é o presente. E eu quero falar um pouquinho que a Descarte Correto foi fundada em 2011 em Manaus, nasceu da inquietação do empreendedor, desse seu viés de empreendedorismo, diante de uma realidade comum na Amazônia. Jovens interessados em tecnologia, mas sem acesso à capacitação e oportunidades. Que ao perceber essa lacuna, você decidiu criar um modelo de negócio que unisse impacto social e responsabilidade ambiental, transformando resíduos eletrônicos em ferramentas de inclusão e desenvolvimento. A ideia evoluiu para muito além de uma empresa. Com a criação do Instituto Descarte Correto, você vem ampliando a sua atuação, levando inclusão digital a comunidades urbanas, rurais e ribeirinhas da Amazônia. A proposta integra educação, capacitação técnica e consciência ambiental, que permite que jovens tenham acesso ao conhecimento e possam ingressar ao mercado de trabalho, muitas vezes dentro da própria cadeia produtiva da organização. Alessandro, que negócio interessante, que ideia legal. Conta pra gente como que funciona efetivamente o Instituto Descarte Correto. De 2001 até eu tive um impacto, né? Como você narrou a introdução da minha bio, vinha numa construção de informatização do escritório da minha mãe. E com o sistema que a gente, contábeis, eu vi que a gente estava precisando contratar pessoas. E nessa contratação, nessa seleção de pessoas, Marcelo, em 2000 para 2001, eu tive um impacto onde eu vi pessoas querendo trabalhar na nossa empresa e não sabia utilizar computador. Tá, isso você percebeu lá atrás. E antes da gente continuar, deixa eu virar aqui a nossa ampulheta do tempo, que vai nortear aqui. Você percebeu isso lá atrás, né? Mas se a gente der um salto, a gente vai voltar nesse assunto,
nós temos ainda muitos analfabetos digitais? Muito, Marcelo. Na nossa região tem muito. Esse ano mesmo, em março, a gente estava no município de Barreirinha, né, fomos fazer doações de computadores e participar de uma formatura de 70 alunos lá com a Secretaria do Meio Ambiente e de Educação. E em 2 dias de inscrições, 400 pessoas se inscreveram, Marcelo, para um curso de informática básica. Legal, bacana. Então, para você ver, e aí lá, justamente nesse município, tão impactante que lá nós já doamos 30 computadores e lá no município de Barreirinha, nós temos o maior laboratório de inclusão digital municipal, que com 40 computadores, né? Bacana. Por quê? Porque esse impacto, né, gerou realmente um impacto até no governante municipal lá, que fez com que ele construísse esse centro municipal para a inclusão digital. Perfeito. Além do trabalho que a gente vem fazendo lá também, especificamente nesse município, Barreirinha, com a comunidade quilombola e indígena, que nós doamos mais 10 notebooks para eles também. Então, olha só, gente, a gente só está começando esse bate-papo, mas só para você ter assim um spoiler, que a gente vai falar aqui sobre economia circular, o papel do empreendedor, do empresário, que tudo que a gente recebe a gente tem que voltar um pouco para a sociedade, e é isso que a gente está percebendo aqui nesse projeto. Mas lá atrás, essa sua inquietação, como que começou efetivamente? Começou justamente participando, né, desse processo de seleção de jovens, e eu saí daquela sala bem impactado e falei que um dia eu ia montar escola de informática para as pessoas carentes, para justamente qualificar esses jovens e ter oportunidade de mercado de trabalho. Quando foi no início de 2001, eu vi a minha família, por parte de mãe, é de Maués. Legal. Então eu conheço muito bem a realidade do interior e o desafio do Amazonas, porque a minha mãe faz parte desse momento onde as pessoas têm que sair do seu município para vir para uma capital e assim ter novas oportunidades e qualificação relacionada ao estudo. E isso acontece até hoje, né? Acontece, É Marcelo. muito comum, eu vejo isso na universidade, onde nós ministramos aulas, somos docentes lá, tem muita gente do interior que ainda acontece isso. Parece uma coisa assim tão distante, a gente está falando lá de 2000, nós estamos em 2026. Coincidentemente, 25 anos também. 25 anos e continua acontecendo a mesma coisa. Né? Então aí tem uma lacuna enorme ainda nesse processo. Tem por causa que agora que cada vez mais está surgindo novas tecnologias para levar conectividade, né? Alguns programas de inclusão digital mesmo do governo federal e outras iniciativas. E de 2001 até 2010, nós implementamos 20 laboratórios de inclusão digital, capacitando mais de 16 mil pessoas jovens, né, em vários municípios, e principalmente nas comunidades aqui em Manaus. 16 mil pessoas. 16 mil pessoas, até 2010. Bacana. Hoje já são mais de 35 mil pessoas, todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo em inclusão digital, informática básica, avançada e também com programa de inclusão produtiva, que para as pessoas de acima de 16 anos, nós temos diversos cursos na nossa plataforma que também leva essa inclusão produtiva. Muito legal. E falar do diferencial do nosso trabalho, Marcelo, é que nós não somos um núcleo de formação centralizado na capital. Hoje nós temos, são mais de 40 centros de laboratórios de inclusão digital espalhados em 4 estados. E você mesmo viaja para esses locais, para esses interiores aí? Viajo. E muito. Muito desafio? Muito desafio. E eu adoro fazer essa viagem. Balsa, canoa? Nós temos 2 desafios, né? Quando a gente fala de logística reversa na Amazônia para coletar o resíduo eletrônico, nós temos filiais em Belém, Santarém, Porto Velho, Rondônia e Boa Vista, Roraima, né? E parceria só no Amazonas, Marcelo, dos 62 municípios, 42 municípios hoje, nós temos parceria implementando programa de educação ambiental. Parabéns, parabéns. Hoje, Marcelo, falar do ecossistema que a gente fala, né? Perfeito. Do ecossistema Descarte Correto, junto com o Instituto Descarte Correto, nós somos a maior iniciativa que coleta resíduo eletrônico na região norte. Muito legal. Né? Atuando fixamente em 4 estados, mas já com ações também no Acre, que é um estudo que a gente vem fazendo, e também já fizemos ações em Macapá. Né? Então, o nosso objetivo é cobrir toda a região norte, né? Implementar programa de educação ambiental para que pessoas, né, empresas e órgãos públicos saibam onde descartar corretamente o resíduo eletrônico. Tá. Você acha que através desse projeto, dessa iniciativa, dessa sua inquietude, você sensibiliza não só o usuário direto, que no caso é o jovem, né, aquela pessoa que vem fazer o curso, mas
Tu acredita que você consegue também sensibilizar o empreendedor, o empresário a participar desse projeto, a plantar essa semente e ele começar a despertar para esse viés de voltar ou retornar algo para a comunidade? Sim, de várias formas, né? Tipo, quando eu comecei, eu lembro que em 2010 foi sancionado no Brasil a Política Nacional de Resíduo Sólido, a Lei 12.305. E diante daquela lei, eu entendi que estava nascendo uma nova indústria, a indústria da logística reversa, a indústria da economia circular, Perfeito. né? Para desconstruir o linear, a economia linear, Ok. porque o linear sai da natureza e vai só até a mão do consumidor. E aí, por falta de programas, por falta de incentivos, até por falta de divulgação, quando chega nas nossas mãos como consumidor, principalmente os produtos tecnológicos, ele tem obsolescência programada. Ok. Ele vai servir um tempo para a gente Sim. e depois não vai servir. E aí cabe, né, tanto essa indústria, né, toda essa cadeia, na verdade, Marcelo, fazer com que entender que o que é uma televisão hoje e que amanhã vai estar obsoleto, existe matéria-prima, Perfeito. né? E com uma cadeia de economia circular, esse produto obsoleto ou quebrado, ele pode ser transformado novamente em matéria-prima, e aí é que vem o grande impacto, né? Porque aí não precisa extrair essa matéria-prima virgem da natureza novamente. Né? Você não começa tudo de novo, você vai reaproveitar. Eu costumo dizer, você me corrige se eu estiver errado, que a economia circular, você estende a vida útil do produto, né? Você cria ali uma extensão da vida útil. Aquilo que teria que era algo finito, você passa a ser infinito, que você começa a estender essa cauda longa, se dá um algo mais, você dá uma nova vida a partir daquilo que já tem, que ia ser descartado, ia ser jogado. Estender de duas formas, né? Eu falo que o nosso trabalho, a gente tem dois reusos, né? Os equipamentos tecnológicos, nós estamos estendendo, criando programas de inclusão social, Perfeito. através da inclusão digital, né? E inclusão produtiva. Então, você está estendendo o produto, se ele tem condições e estado de ser reutilizado, e você está estendendo o uso da matéria-prima. Perfeito. Cada vez mais. Né? Então, quanto mais fomento nesse empreendedorismo, quanto mais P&D, pesquisa e desenvolvimento, para que o resíduo, geralmente, ele é muito mal interpretado na questão quando a gente usa a palavra lixo. As pessoas acham que não agrega valor. Não agrega valor. Não agrega valor. Então, é todo mundo entender que a característica de resíduo, na verdade, esse resíduo, na verdade, é matéria-prima. Perfeito. Temporariamente, ele está como geladeira, temporariamente, ele está como um celular, mas tudo isso... Notebook. Um notebook. E não só no produtos tecnológicos, mas em tudo que a gente consome. Perfeito. Numa roupa, que é o tecido, que pode entrar num processo de economia circular, né? Numa lâmpada, na pilha e todos os outros materiais. Alessandro, eu vou deixar uma perguntinha para você aqui e vou te convidar para tomar a melhor água do Amazonas, que é a Água-Toia, mas eu vou te deixar uma pergunta antes. Me diz uma coisa, esse preconceito, eu penso que nós somos muito preconceituosos, né? Anteriormente, como nós falávamos em brechó, né? Vou comprar, não, aquela roupa já, né, tinha uma série de preconceitos. Né? Você comprar um produto para você reutilizado, aquele produto que foi montado, refeito, tinha um certo preconceito. Isso existe ou isso é um mito ou é verdade? Daqui a pouco você responde para a gente. Eu vou falar com você do outro lado. Obviamente, antes disso, já convidei o meu convidado aqui, o Alessandro Dinelli, do Descarte Correto, a tomar a melhor água do Amazonas. E por que é a melhor água, gente? Porque, efetivamente, a Toia, essa água, primeiro que ela é uma fonte muito boa, segundo que é o maior pH que existe na região norte e tem procedência comprovada. Então, água Toia, você encontra em todos os mercados, principalmente lá no Veneza Supermercados, nos melhores restaurantes você encontra lá água Toia para você. Isso dito, eu quero aproveitar aqui nesse momento para dizer o seguinte, gente, essa economia circular, cada vez ela vem tomando corpo. Né? Era algo muito, há 5 anos atrás, você não ouvia falar, né? Era só o reuso, era só aquele que era lixo, você vai reutilizar, e agora ela cumpre um papel. Ela substitui, ou ela cria um novo momento entre a economia linear, que é aquilo que você tira do meio ambiente, produz e descarta. E a economia circular, ela dá vida ao produto e você consegue estender a vida útil desse produto. E eu deixei exatamente essa pergunta para o Alessandro, que já vai responder para a gente, mas antes disso eu quero falar com vocês, a gente está falando aqui de tecnologia, produtos, eu não posso deixar de falar da Omnitecnologia, que carrega consigo o jargão entender para atender, gerando soluções tecnológicas. É só você acessar agora
o www.omnionline.com.br ou através do Instagram, Omnitecnologia _. Ou se você quiser dar uma passadinha ali, gente, é uma estrutura super legal, estacionamento amplo, você tem onde parar, você tem onde estacionar, ali na rua Salvador, 456, no Adrianópolis, é do lado do Soberane, e você vai ter um atendimento de primeiro somente na Omnitecnologia. E quando a gente fala de Omnitecnologia, que você encontra os melhores produtos e soluções tecnológicas, desde CFTV, alarmes de incêndio, áudio e vídeo, eu vou convidar você agora para o nosso Minuto Empreendedor, um oferecimento exclusivo de Omnitecnologia. E nesse Minuto Empreendedor, gente, olha só, quais são as vantagens administrativas de uma gestão de qualidade? Primeiro, você ganha maior produtividade. Segundo, você reduz custo, você melhora o uso dos recursos disponíveis, aquilo que você tem ali à sua mão, mas tudo isso tem que ser voltado para a qualidade. Quarto, você aumenta o retorno financeiro e, por fim, você melhora a sua competitividade empresarial. Ou seja, você ter uma boa gestão administrativa de qualidade faz toda a diferença. Tudo isso é oferecimento de Omnitecnologia, a tecnologia que faz parte do seu dia a dia. E agora sim, eu retorno aqui com o meu convidado, com o fundador da Descarte Correto. A gente está falando aqui, e eu deixei aqui uma pergunta para o Alessandro, no seguinte sentido. Se é mito, né? Ou se existe mesmo, ou se é verdade, a questão do preconceito, que a pessoa fala assim, poxa, esse negócio aqui é reuso, né? Quando a gente falava, vamos lá participar, aquele bazar da pichincha, para falar, nossa, é aquilo que não presta mais, e hoje tem até os espaços, né? Com nova nomenclatura, agora você tem lá, tem alguns entes aí que criaram grandes marcas, reaproveitando, e agora é um brechó de luxo. Né? Franquias, né? Franquias de luxo. Como que é a tua percepção acerca disso? É muito boa a sua pergunta. E eu sempre trago um exemplo. As concessionárias de carros novos e as concessionárias de seminovos. Né? Você compra um carro novo. Aí você utiliza por 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos. Mesmo que ele tenha depreciado contabilmente, você vai pegar esse carro e vai destruir? Não. Você vai... Não. Vai uma cadeia de seminovos. Exatamente. Então, o primeiro carro, né? Quem não teve o primeiro... Lembra que o meu primeiro carro foi uma Brasília, né? Justamente. Não tinha dinheiro para comprar um novo, mas comprei lá não lembro... Justamente. E aí você consegue trabalhar justamente isso. Tem o público que consegue comprar o novo e tem um público que não consegue comprar ainda o novo, mas tem condições de ter o seminovo. Então eu trago muito esse exemplo, Marcelo, justamente para os produtos tecnológicos. E, além disso, né, a gente sabe que dentro de uma sociedade existe uma base da pirâmide. Okay. Uma classe C, D, E e F e assim vai. Que também tem o direito de ter acesso a produtos e serviços, né, que possa atender também a sua necessidade. Né? Então, eu tenho como exemplo, há 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu fui para os Estados Unidos, Marcelo, e lá eu visitei 3 empresas muito parecidas com o conceito do nosso trabalho. E até hoje o notebook que eu uso é de uma empresa que eu comprei lá nos Estados Unidos, que é de um programa de refurbish. Bacana. Entendeu? Até para dar o exemplo disso. Legal. Entendeu? Que faz sentido, sim. Né? Principalmente se tem procedência, né, de onde está vindo o produto, se tem garantia. Né? E também, principalmente, que com esse conceito a gente pode proporcionar a essa população de base da pirâmide, justamente que é um dos conceitos da Descarte Correto, negócio social, negócio de impacto, prover produto ou serviço para a base da pirâmide. Então, hoje nós temos um programa de refurbish também, que a gente tem computadores com valor super acessível. Na época da pandemia, foi onde teve o maior boom desse programa, onde as pessoas compravam computadores para trabalhar em casa, para estudar em casa, e com valor excessivo, com garantia e procedência. Isso eu já não conhecia, isso eu não sabia que vocês faziam. A gente faz isso. E isso a pessoa pode comprar, tem um local para comprar, via site, como que é? Isso, aí tem o nosso recommerce.eco.br, que é o nosso endereço, né, e com valor super acessível, e como eu falei, procedência e garantia. Muitas das vezes... o que você falou sobre a questão de desconfiança ou então não valorizar, é porque, infelizmente, às vezes tem pessoas de uso de má fé essa questão do reuso. Perfeito. Do reuso. Né? Então, por exemplo, como você falou, tem muitas lojas hoje, que são até franquias nacionais, que têm esse conceito. Uhum. Né? E tendo esse conceito vem justamente da situação de reuso e voltado para a economia circular. E é engraçado que nós, no Brasil, a gente é cheio de preconceito, né? Mas quando a gente vai para os Estados Unidos, essa questão da economia circular ela é muito forte, é muito presente, é muito ampla, é um negócio assim formidável em todos os setores. Eu visitei, Marcelo, um galpão de mais de 5.000 metros quadrados, onde essa empresa não fazia nem a reciclagem.
ela só fazia parte do refurbish. Perfeito. Entendeu? E quer dizer, mais de 10 mil, 15 mil, 20 mil notebooks que eu vi ali feito o recondicionamento e ia para países como Panamá, Haiti, para a América ali central do norte, Bacana. que é uma população que ali de repente não tem o acesso do novo, entendeu? Legal. Então, a partir daquele momento ali, eu vi tipo assim, que fazia... Era uma iniciativa um pouco mais tímida dentro do ecossistema de descarte correto e eu vi que fazia super sentido alavancar mais nesse conceito também do refurbish. Bacana. Alessandro, você conseguiu unir tecnologia, impacto social e sustentabilidade. Como equilibrar esses 3 pilares sem comprometer a viabilidade financeira? Primeiro que o Brasil deu um salto muito grande depois da política de resíduo sólido, 12 mil em 2010, e de lá para cá veio acontecendo os acordos setoriais do setor. Isso significa o quê? Primeiro tem uma tendência, né, que não é mais moda, é tendência, cada vez mais a questão da ESG, que une governança, ambiental e social. Então, que não é mais discurso, mas realidade. E que e acaba, de uma certa forma, cada vez mais, pelo menos tende a acabar essa questão do greenwash. Né? Okay. Tipo assim, a empresa é verde, mas é verde mesmo. O produto é reciclável. Até porque essa nova geração que está aí, eles são movidos por esse propósito. Valorizando cada vez mais esse propósito, esse posicionamento. Perfeito. Né? Então, tipo, quando eu comecei aqui 15 anos atrás, era um desafio a questão da cultura. Ainda é hoje, mas está muito mais ampla essa cultura. Né? Já está enraizada. Já está enraizado. Até pelo posicionamento da própria indústria, posicionamento do governo. A própria política de resíduos sólidos veio trazer para o mercado brasileiro, Marcelo, essa responsabilidade compartilhada. Perfeito. Né? Tipo assim, a questão do resíduo não é só responsabilidade do governo, de se o caminhão do lixo, entre aspas, ali, passa ou não passa na frente da tua casa ou da minha casa. E sim é da atitude. Né? Existem várias iniciativas hoje, nós somos uma delas. Para o resíduo eletrônico, nós somos a referência hoje. Então, não tem como não dizer mais, tipo assim, eu tenho o desconhecimento de um programa de educação ambiental para o tipo de resíduo que eu tenho em casa. Né? E com a facilidade da internet, da conectividade, você consegue sim encontrar iniciativas que você vai descartar corretamente o material. Vocês têm uma capilaridade muito grande, né? Estou vendo aqui no folheto de vocês que vocês estão aqui em vários estados, né? Roraima, Pará, né? Porto Velho, enfim. Essa capilaridade toda, como que consegue ter sustentabilidade financeira para estar tão presente, já ter formado tantas pessoas e ter, como você falou, se não me engano, 40 pontos, né? Centros de inclusão digitais. Como que funciona isso, a sustentabilidade econômica e financeira disso? Tá. Eu vou falar do Instituto primeiro e depois eu falo da empresa, tá? Legal. Então, o Instituto, há 5 anos, nós conquistamos um edital do Ministério das Comunicações, né, que executa justamente o maior programa de inclusão digital do Brasil. É uma política pública que, há 5 anos atrás, não tinha muito presença na região norte. E quando nós ficamos sabendo desse edital, fazia sentido a gente submeter o Instituto a esse edital, até porque eu já fazia isso há 15 anos, sim, por iniciativa própria. Começou sem ter recurso ajuda privado, a ajuda dos amigos. Você já até participou também dessa questão, né, desse programa de inclusão digital, onde você gerenciava, é diretor comercial na época de uma empresa aqui no Amazonas. E a gente começou esse trabalho por iniciativa privada. Quando eu vi essa oportunidade, Marcelo, de vou aumentar a capilaridade, o impacto da inclusão digital, levando uma política pública que no Sudeste, no Nordeste funcionava muito bem, por que não trazer para a região Norte? Eu estou pelo propósito. Somos muito carentes, né? Muito, Marcelo, muito. Muito carentes. Você falou aí, numa cidade, Maués... Barreirinha. 400 pessoas para um inscrição em 2 dias. 2 dias. E todos esses muito centros legal, de inclusão digital que nós temos implementado, e a demanda só cresce cada vez mais. Eu posso adiantar para você Isso é gratuito, né? Gratuito. Todos os cursos são gratuitos. São todos gratuitos? Todos os cursos. Que Informática bacana. Básica, avançada, design e manutenção de computador. Legal. Todos são gratuitos. Isso é inclusão na veia, né? Isso daí não tem meio termo, não sei o quê, que tem que levar aquilo, que tem que comprovar aquilo. Não. O sujeito se inscreveu, vai fazer o curso e pronto. E pronto. E aí o que acontece? Então, através desse programa do governo federal, né, que hoje nós somos executores na região norte desse programa de inclusão digital, que é o programa Computadores para a Inclusão, nós já doamos nos últimos 4 anos quase 2.000 computadores. Aí olha o conceito do reuso.
Né? Imagina se a gente pegasse esses computadores e Jogar destruísse. tudo fora. E destruísse com o conceito da matéria-prima, reaproveitar a matéria-prima. Não, ainda tem uma utilidade. Né? Imagina, você deve imaginar, a gente conversando agora aqui, a gente tem mais de 40 centros de inclusão digital. Quantas pessoas não estão tendo acesso nesse exato momento? Um negócio impressionante. Né? E não só, que a gente pode expandir até para outros países, Perfeito. seja da Amazônia Internacional para até outros países, que de repente falam o português e que a gente pode enviar computadores e também utilizar a plataforma que nós temos hoje. Então, o Instituto hoje é mantido por esse programa. Bacana. Por esse programa. Também com doações, né, e também nós, através desse programa, o que a gente faz, Marcelo? A gente recolhe dos órgãos públicos federais, aí é uma outra lei que surgiu desde 2022, que institui a Política Nacional de Desfazimento. O que é isso, Alessandro? Receita Federal, IBAMA, ICMBio, todos os órgãos públicos federais, ao invés de fazer leilão do seu parque tecnológico, né, que está saindo de operação, ele é encaminhado para esse programa no Ministério das Comunicações e as organizações sociais, que são executoras desse programa, recebem esse lote para poder fazer o recondicionamento. Muito legal. Entendeu? Então, por exemplo, semana passada, que o ministro das Comunicações estava aqui, nós doamos 30 computadores para 3 comunidades rurais. Perfeito. E nós fizemos o acompanhamento com ele. Isso independe de quem está no governo, né? Isso independe. É política pública, Perfeito, é lei. Política pública. Eu não estou falando nada de coisa partidária que realmente não tem nada. É uma política pública. É uma política pública muito federal. Legal. Isso vale a pena a gente ressaltar, porque às vezes as pessoas ficam com essa história, né? Hoje você não pode falar se o seu dia está bonito, se o seu dia não está, se você vai ver, você não pode nem dar seta, né? Você vai falar que vai dar seta para a direita, para a esquerda, dá um problema. Não, independente disso, a gente está falando aqui de política pública, que é o mais importante. Aqui não tem partido político, até porque se tivesse nós estaríamos falando aqui no podcast. Então a gente está falando aqui de algo que efetivamente faz a diferença para as pessoas. Né? Faz a diferença para o sujeito que está lá no interior que não teria acesso. Como que ele vai ter acesso a um computador? Né? Se ele não tem acesso nem à formação, se ele não tem acesso nem à internet, como vai ter acesso ao computador? Muitas vezes. Então, é um programa que é uma política pública. Então, isso é muito legal a gente deixar muito claro, até para que a gente possa trazer, né? E aí, se me permite, trazer os nossos empreendedores, empresários, amigos que estão assistindo, o pessoal lá da Barraca do Bexiga, que com certeza nos assiste, o pessoal lá da Panamazônia, é um momento da gente... Será que você tem aí equipamento para doação? Será que aquilo está ficando obsoleto? Tem um local correto. Será que você quer investir para retornar parte da sua lucratividade, daquilo que sobrou para a comunidade? Tem um local certo, porque isso é uma política pública, sem viés político de forma alguma. Isso. Legal, muito bacana. E aí, como você falou de política pública, a melhor forma da política pública é chegar no beneficiário, como você bem citou, para o ribeirinho, para o indígena, para o quilombola, né? Não só numa região central, capital, mas principalmente como o nosso trabalho vem acontecendo muito forte, Marcelo, está chegando realmente na ponta. Bacana. Né? Na ponta. Então, hoje, o Instituto, o principal desenvolvimento do trabalho dele, e não só administrativo, financeiro e operacional, é dessa forma. Bacana. A Descarte Correto, há 15 anos atrás, quando eu tive acesso à Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu entendi que a maioria do polo industrial fazia um gerenciamento de resíduos sólidos genérico, né? Era genérico, né? Tipo assim, eu visitava várias indústrias aqui do polo industrial e via todos esses materiais, inclusive até o eletrônico, tudo junto ali com todos os materiais. E eu entendi que ali poderia estar surgindo ali uma nova indústria, que é a indústria da economia circular, Perfeito. Especificamente verticalizada para o resíduo eletrônico. Até porque para os outros tipos de resíduos já tinha outros protagonistas aqui, seja por metal, por plástico, que já existem, estão há vários anos no mercado. Então, por que não? E aí eu entendi que o resíduo eletrônico também tinha um valor econômico nessa cadeia reversa, né? Focado na matéria-prima. Então, por exemplo, imagina hoje, quando a gente manda 100 toneladas, 200 toneladas de ferro vindo do resíduo eletrônico, vai para uma cadeia siderúrgica que recebe 200 toneladas de matéria-prima, de ferro, que vem do produto tecnológico obsoleto, né? Colocar 300, 500 toneladas de plástico de volta para ciclo produtivo. Bacana. Então, a gente está retroalimentando a própria cadeia. A diferença é que nós não exploramos da natureza. Cara, olha só, estou muito feliz que agora tu virou gente grande, né? Quando eu conheci lá atrás era pequena esse era negócio. Só a agora... inclusão digital, né? Muito legal, cara. Parabéns, digital. Olha, é muito gratificante isso. E o teu projeto assim, é muito... obviamente que
salva as devidas proporções, mas a Amera, você deve conhecer, Conheço. né? Tem um papel muito significativo nesse Economia sentido. circular verticalizado no pneu. No pneu, né? Justamente. E assim, cara, eu acho que essas iniciativas são as coisas mais inteligentes que a gente pode criar, né? Mais inteligente no sentido de você efetivamente olhar para o meio ambiente. Isso é você olhar para o meio ambiente, né? Isso é você olhar para as pessoas, isso é você olhar como que você pode reaproveitar, como você pode dar vida àquilo que iria morrer, né? Que ia ser descartado. Então, eu acho assim, muito legal, muito... Eu realmente sou um entusiasta disso, eu acho que tem um viés muito bacana. E o sujeito, quando ele se forma lá, o que você vê no olho das pessoas? Esses garotos, esses jovens, quando eles acabam uma formação lá de informática básica, o que você vê assim, no olho a olho? Qual que é o que você tem de... O que é gratificante para ti? O que significa? O primeiro é que está valendo a pena esses 25 anos de propósito como empreendedor, gerando impacto social na Amazônia, Marcelo. Bacana. Né, eu tenho várias experiências, vou dizer algumas experiências para você relacionada a isso. Uma vez eu fui, há 5 anos atrás, peguei 25 computadores e levei para Novairão, e de Novairão a gente levou para 5 comunidades indígenas, né? Solicitação deles, né? De uma professora que era de uma escola indígena, 2h30 acima de Novairão, numa voadeira 115. Então, você já viu, ainda bem que a gente está com uma voadeira boa, né? E aí, Marcelo, nós chegamos lá, me deparei com outro impacto, né? Comunidade indígena, mas cadê a energia? Porque tem uma energia, um motor de luz, mas ela funciona de 18 horas até 5 horas da manhã. Entendi. Como que vai usar isso? Como é que vai usar os computadores? E aí, olha a percepção, né, de uma liderança. Aí lá eu conheci a cacique, a dona Maria de Fátima. Ela falou, não, pode ligar o gerador, porque eu quero ser a primeira a tocar um computador. Eu estou me arrepiando. Eu quero ser a primeira a tocar nesse computador. E eu guardo hoje essa imagem, né, da Karina, que era professora indígena lá naquela comunidade, ensinando a dona Maria de Fátima a digitar o nome dela pela primeira vez no computador. Praticamente uma senhora com mais de 70 anos. É isso que vale a pena. É isso que vale a pena. Entendeu? Legal. Outra vez a gente estava inaugurando um centro de inclusão digital ali na Vila Areiaú. E estava lá o centro de inclusão digital dentro de uma escola municipal. E eu vi aquele jovem ali só na frente do computador, mas não tocava nem no mouse, nem no teclado, Marcelo. E aí eu cheguei perto dele e falei, como é seu nome? Ele disse, Emerson. Eu disse, aqui é o computador para vocês. Quantos anos você tem? 15 anos. Não, pode tocar. Eu disse, eu nunca toquei no computador. E aí eu falei, bora lá, que eu vou te ensinar a digitar o teu nome. E você precisava ver, outra imagem que eu tenho guardada, que muitas das vezes eu utilizo nas minhas apresentações, de ver o brilho dos olhos dele, Marcelo, de ver o nome dele ali na tela do computador. Coisa pra gente que é simples, pô, hoje em dia. Tá, e deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. Alessandro, deve ter um monte de história, né? Tem várias histórias. Sim. A gente tem um tempo curto, assim, deve ter, mas são histórias que realmente são impactantes. Mas como que hoje você... Para onde que está caminhando o Instituto? Para onde que está caminhando a empresa para os próximos 2 anos? O que você sonha? Onde você espera chegar? Já já você responde para a gente. Enquanto você pensa e toma a nossa aguinha toia aqui, eu quero falar com você, doutor, falar do nosso super parceiro, gente, da Edebrindes. Edebrindes, que ela tem cerca de 8.000 itens no seu portfólio, né? O meu amigo Oséias da Edebrindes, você acessa lá agora, www.edebrindes.com.br, você recebe lá, você vai ter acesso ao catálogo digital, muito legal. Tudo que você imaginar de brindes tem lá, desde uma agenda, caneta, squeeze, mochila e tudo de mais moderno e significativo. Para você dar um brinde tanto para o seu cliente interno, para o seu colaborador, ou para o seu cliente externo, valorizar a parceria. Então, Edebrindes, www.edebrindes.com.br ou @edebrindes, você vai lá no Instagram. E aproveitando que a gente está falando de uma dica legal, eu quero falar aqui também de uma dica de livro super interessante, que é a Startup Enxuta. Como usar a inovação contínua para criar negócio radicalmente bem-sucedido. A Startup Enxuta é um modelo de negócio que vem sendo amplamente adotado ao redor do mundo, mudando a maneira como as companhias idealizam seus produtos e serviços. Pioneiro na implementação dessa abordagem, Eric Reis define startup como uma organização dedicada a criar algo novo sob condições incertas. E isso inclui tanto o jovem empreendedor, que trabalha na garagem da casa, quanto o profissional experiente em uma multinacional. Então, a dica para você, a Startup Enxuta na tela, você adquire aí nos melhores marketplace. Eu ainda sou adepto daquele livro mesmo, um livro físico, né? Eu gosto de folhear, mas você encontra aí em algumas plataformas muito legais. E
já que a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de descarte correto, a gente está falando de inclusão, quero falar para você sobre FrontSys. FrontSys é um sistema de gestão na palma da sua mão, onde você consegue ter toda a gestão do seu negócio a partir da FrontSys. FrontSys ele tem um módulo chamado Organ, e esse Organ ele tem gestão financeira, gestão de negócio, gestão de compras, ele tem lá gestão de estoque, gestão de serviço e gestão fiscal. Ou seja, para você tomar decisão, você tem que ter informação. Hoje, nos dias atuais, você não consegue decidir nada de maneira empírica, ou olhando para um monte de planilha, olhando para um monte de papéis, anotações. Não dá para ser assim. Então, você concentra tudo no RP de fácil acesso. E um detalhe super interessante e legal, que a FrontSys está chegando em Manaus, numa parceria muito bacana, onde você, através do telefone 98590-4300, você solicita um consultor da FrontSys e, mais importante, você não vai pagar a implantação, você só vai pagar depois a sua mensalidade 30 dias após. Então, FrontSys com você pelo 98590-4300. E eu vou voltar aqui com o meu convidado, nosso tempo está se esgotando, mas o meu convidado aqui, o Alessandro Dinelli, que ele é fundador do Descarte Correto, tem um instituto, tem empresa e vem falando para a gente aqui como é importante você reutilizar, como é importante você dar oportunidade, como é importante aquilo que você iria descartar, você dar uma vida nova, e a gente está falando sobre tecnologia, sobre informação. Eu deixei uma pergunta no ar para você, gostaria que você respondesse para a gente. Tá, então quando eu falo de Instituto de Descarte Correto, nós vamos ter mais de 200 centros de inclusão digital, aonde vai ser uma maior rede de qualificação para inclusão digital e inclusão produtiva, Marcelo. Nós estamos falando aí de uma meta dos próximos 2 anos, a gente vai estar doando mais de 3.000 computadores. Muito legal isso. Isso até porque faz meta nossa até dentro do programa de política pública isso. Qual que é a maior dificuldade que você tem hoje? A maior dificuldade é o desafio da logística na Amazônia, isso é fato. Né? Por quê? Porque ainda não existe um trabalho onde possa incentivar o operador logístico, porque o operador sai daqui de Manaus e vai para São Gabriel da Cachoeira seja de suprimento. Mas ele ainda não está inserido ou incentivado a estar inserido na cadeia reversa. Para voltar. E isso não fica lá nesses nossos municípios só o resíduo eletrônico. Por isso que de 62 municípios no Amazonas, 61 municípios, ainda a realidade de lixão a céu aberto. Lixão a céu aberto é o quê? É poluição. É o caos, né? É o caos. Degradação humana. É degradação, né? Tipo assim, é poluição de lençóis freáticos, é poluição da natureza, é não cuidar da nossa Amazônia. Né? Então, o laboratório de inclusão digital não é só o acesso à tecnologia, há acesso também a esse despertar da educação ambiental. A gente utiliza muito na nossa metodologia esse despertar. Esse pensamento crítico, né? Acerca da sustentabilidade. Isso, porque o suprimento vai para ser consumido nos nossos municípios. E por que não volta? Alessandro, e um outro detalhe, a gente está com um monte de gente assistindo a gente aqui, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, e depois a gente leva isso lá para o Spotify. O sujeito que está em casa, o João, a Maria, a Marcela, não importa quem seja, quer falar, poxa, eu estou com um computador, eu estou com um tablet aqui, como que ele faz e aonde que ele pode descartar? Tá, nós temos 2 galpões aqui em Manaus, um é na Rua Carbonita, número 1, Parque Xangri-Lá 1, Perfeito. E outro na Rua João Gomes, 244, Novo Aleixo. Né? E nas redes sociais, né, nós temos outras iniciativas também de grandes varejistas que têm pontos de coleta, que nós operamos essa logística reversa. Né? E também a gente tem o nosso serviço de coleta. Né? Dependendo da quantidade, é uma coleta gratuita também. Acima de 30, 40 quilos a gente vai até a residência, faz uma roteirização da nossa logística e agenda a coleta na casa, no condomínio. Então, pessoal da Barraca do Bexiga, os meus amigos lá da Panamazônia, tá com um monte de cacareco lá, que para você é cacareco, não é cacareco, né? A gente fala que é cacareco, mas não é. Tudo isso que você tá lá, sempre tem lá aquela sala, né? Vai deixando lá, né? Você fala pro TI, guarda lá. Tudo isso que está lá sem uso, ele tem utilidade. Ele pode levar a inclusão, ele pode levar conhecimento, ele pode levar tecnologia para quem não tem. Então, entre em contato. Qual o contato que ele pode entrar em contato com vocês e falar, olha, faz uma coleta aqui, ó, nós temos isso para doar. Qual que é o telefone e qual a rede social? A rede social é @descarte correto ou @Instituto Descarte Correto. Perfeito. O telefone 929-9132-7981. Repete o telefone, por gentileza. 99132-7981. Está aparecendo na tela aí, você anota.
Se você não conseguiu anotar, entre em contato depois com a gente, né? Vai lá na rede social do Descarte Correto, deixa lá uma mensagem, @Descarte Correto, que você vai ter resposta, sem dúvida alguma, lá no Instagram. E se, poxa, Marcelo, eu não consegui, eu esqueci, fala com a gente lá através do meu Instagram, @omarcelosalum ou @ibvv.br, que a gente vai dar essa informação para você. Mas o importante é a gente fazer essa conexão. Aquilo que para você é obsoleto, aquilo que eu chamei aqui, entre aspas, de cacareco, isso pode voltar, isso tem utilidade, isso tem a economia circular para você atuar. Alessandro, agora a gente vai para um quadro aqui. Nós chegamos ao fim, bate-papo muito legal, tem muito assunto para a gente conversar, mas a gente chegou ao fim agora, a gente vai para um quadro chamado Vai e Vem. São respostas únicas e curtas com o meu convidado, Alessandro Dinelli, do Descarte Correto. O que é mais importante, produto perfeito ou execução impecável? Primeira, educação impecável. Descarte para você é? Descarte, para mim, é construir na Amazônia o maior ecossistema de economia circular e impacto socioambiental. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Você tem que ser bom e útil. Sua maior alegria? Uma alegria é saber que eu estou no caminho certo, desenvolvendo um propósito e ajudando a transformar a vida de pessoas, de um legado que eu quero ser lembrado não pelo ter, mas pelo ser. Seu diferencial? Persistente e empreendedor. Quem é Alessandro Dinelli? Um sonhador que acredita na missão que eu vim cumprir aqui nessa terra. Alessandro, quero agradecer muito esse bate-papo. Tenho certeza que quem está do outro lado, o internauta, o nosso telespectador, curtiu demais. Mas eu quero aproveitar primeiro para te dar um sempre alerta, né? Reencontrei aqui com um grande... Com um bom escoteiro, escoteiro, né? Te dar um sempre alerta e dizer que foi um bate-papo muito legal, muito enriquecedor, que é bom ver que você está, né? Já está em outro nível, está disseminando toda essa sua energia para o bem. A gente precisa de gente para o bem, levando tecnologia, levando informação. E o mais importante, né, fazendo com que essa economia circular efetivamente possa fazer a diferença na vida das pessoas. Né, construindo aí um maior ecossistema de economia circular e impacto socioambiental. Queria que você despedisse dos nossos internautas, dos telespectadores, e fica aqui o meu agradecimento especial. Marcelo, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Parabéns por toda a sua trajetória também como empreendedorismo. A gente sabe o quanto o empreendedorismo é importante, né? Não só na nova economia, na velha economia, em todas as economias. Para mim, quanto mais eu incentivar os jovens, né? Independente de idade, saber que tem potencial para empreender, né? Que através do empreendimento, através do empreendedorismo, a gente não depende do que seja. Né? Eu acho que é o nosso esforço. Existe sim muitas coisas para melhorar, como fomento para os empreendedores, carga tributária, mas mesmo com esse desafio, através do empreendedorismo, a gente consegue superar esse desafio. Quantos empreendimentos começaram do zero, através do esforço, da persistência do empreendedor, e hoje mostra que é uma realidade através do empreendedorismo. Eu falo que nós somos a mola propulsora do país, da economia, todos nós como empreendedores. Perfeito, somos o quarto maior país em empreendedorismo do mundo. Então fazemos toda a diferença. Alessandro, um forte abraço para você. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero agradecer a você que está do outro lado por essa tarde maravilhosa. Tenho certeza que você gostou demais. Eu estou aqui encantado. A gente tem assunto para falar a tarde toda. Tem muita coisa para conversar, muita coisa para levar para você de informação. Mas quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a Deus por estarmos aqui com saúde e levando para você empreendedorismo, inovação e tecnologia. E hoje o meu convidado foi Alessandro Dinelli, do Descarte Correto. Até a próxima quarta-feira comigo, Marcelo Salum. Foi.